Na borda do convés, barris negros de melaço ondulam como um coração pesado de um império, e enquanto o navio rasga o mar, o cheiro doce e pegajoso sobe e se infiltra nas roupas, nas narinas, nas lembranças. Uma colher de açúcar, aparente, simples, esconde séculos de história, rotas comerciais, moendas que rangiam, homens e mulheres forçados a trabalhar sobre o sol, decisões políticas e avanços tecnológicos que mudaram dietas, economias e corpos em escala planetária. Esta é a história completa do açúcar, do talhão ao prato, do luxo à massa, do prazer individual à crise de saúde coletiva. Imagine por um momento o corte fresco de um canavial ao amanhecer. A lâmina rasga o colmo, o líquido escorre, doce, vegetal, promissor. Nas primeiras comunidades que cultivaram a cana, esse suco era mais que sabor, era recurso alimentar, matéria-prima para conservas, um componente em práticas medicinais e, em ocasiões solenes, sinal de prestígio. A trajetória que transformou esse suco em cristais brilhantes que hoje se escondem em metade dos rótulos das nossas despensas foi longa, desigual e profundamente entrelaçada com a geografia do poder. Se você gosta de investigações que cruzam história, ciência e políticas alimentares, fique comigo e inscreva-se. Este é um tema que muda a maneira como olhamos para uma colher no café. As raízes mais remotas da cana-de-açúcar se perdem no tempo e no espaço das ilhas do Pacífico e das planícies úmidas do que hoje chamamos de Sudeste Asiático. Pesquisas arqueológicas e genéticas indicam que a domesticação gradual da planta ocorreu há milênios, em ambientes onde comunidades manejavam variedades selvagens, selecionando colmos mais suculentos e rendimentos mais previsíveis. Esses primeiros engenhos de extração eram modestos, rolos de pedra, pilões e a força humana para espremer o suco. Com fogo e caldeirões de barro, o líquido era reduzido em xaropes e, em alguns contextos, em blocos densos de melaço, formas que facilitavam transporte e preservação. Do Sudeste Asiático, a cana abriu caminhos nas rotas de contatos humanos. Marinheiros, comerciantes e migrações levaram a planta para a Índia, onde técnicas de clarificação e cristais rudimentares começaram a aparecer nos registros. É na Índia antiga que surgem as primeiras descrições mais próximas do que reconheceríamos hoje como açúcar cristalizado, o suco de cana transformado em grânulos que podiam ser estocados e comercializados. Nomes locais para formas sólidas de açúcar e práticas de refino aparecem em textos e em invenções tecnológicas que incrementaram a eficiência das moendas e do aquecimento do suco. A capacidade de conservar o produto, de transformá-lo de um melaço perecível em um cristal seco e durável, foi o passo que fez do açúcar uma mercadoria comercial de longo alcance. Onde havia cristais, havia a possibilidade de exportação, armazenamento e, logo, lucro em mercados distantes. Esse salto técnico abriu as portas para o próximo capítulo, a difusão pelo mundo islâmico e a entrada do açúcar na economia medieval do Mediterrâneo. Entre o século VIII e o século XIII, as conquistas e as trocas culturais no espaço do mundo islâmico favoreceram o aprimoramento das técnicas de cultivo, moagem e refino. Registros administrativos, tratados agrícolas e receitas médicas dessa região mostram um interesse prático e científico pela cana e pelo açúcar. Refinações na tecnologia de caldeiras, na condução do fogo e em filtros rudimentares permitiram que o açúcar fosse purificado em níveis que agradavam paladares exigentes. Mercadores muçulmanos começaram a integrar o açúcar às rotas comerciais que ligavam o Oceano Índico ao Mediterrâneo, e portos do Levante tornaram-se centros de comércio de especiarias e doces exóticos. Na Europa medieval, o açúcar era ainda um luxo, mérito de ricos banquetes e de receitas que mais pareciam feitiços culinários. É citado em receitas de confecção de frutas, confeitos e como medicamento para febres e maleitas. A palavra açúcar no vocabulário europeu carregava prestígio. Uma pequena quantidade podia marcar a diferença entre o comum e o festivo. Cruza-se por aqui outra história, a do gosto social,
Ser capaz de adoçar bebidas e pratos era também afirmar posição social. Essa percepção perduraria por séculos, mesmo quando, muito mais tarde, os cristais começassem a aparecer nas mesas de classes mais amplas. As rotas do açúcar, entretanto, não ficaram restritas aos mares calmos do Índico. Com as expansões marítimas europeias dos séculos XV e XVI, a cana encontrou novos solos. Navegadores ibéricos e outros exploradores levaram mudas para ilhas atlânticas como Madeira e Canárias, testando climas, solos e novas formas de produção. Nessas ilhas, a cana encontrou condições propícias para alto rendimento e, com a prática, instalações maiores de moagem e refrigeração da produção começaram a surgir. O sucesso dessas plantações insulares serviu como modelo para algo ainda mais vasto: a transformação das Américas em território de produção açucareira. Quando a cana chegou ao Caribe e às regiões tropicais das Américas, no final do século XV e início do XVI, um modelo de produção se instalou que combinava monocultura intensiva, tecnologia de processamento ao alcance dos engenhos, que eram centros industriais rurais, e, tragicamente, trabalho forçado em escala massiva. Os engenhos, como eram chamados em muitas colônias, não eram apenas campos de cultivo, eram fábricas agrícolas, onde a cana era cortada, esmagada, o suco fervido e o açúcar cristalizado, tudo isso quase sempre num único complexo. Aquela imagem bucólica do canavial ao amanhecer se rompia com a realidade brutal da labuta cotidiana: jornadas extenuantes, punições severas e condições sanitárias e de trabalho que ampliavam taxas de mortalidade. É impossível narrar essa etapa sem dizer escravidão com clareza e sem dar nome à violência. A economia do açúcar, em suas grandes plantações atlânticas, foi inexatamente do tráfico transatlântico de seres humanos. Pessoas arrancadas de suas terras, vítimas de coerção, doença e desumanização, foram o principal insumo humano por trás da produção que transformou o açúcar em branco ouro nas bolsas europeias. A relação entre a crescente demanda por açúcar nos mercados europeus e o comércio de escravizados é direta. Lucros elevados criaram incentivos econômicos poderosos para a manutenção e expansão desse sistema. Os efeitos demográficos e culturais foram profundos. O tecido social das Américas e da África foi marcado por deslocamentos, rupturas familiares e por uma economia global cujo custo humano permanece até hoje. Além dos custos humanos, a expansão do cultivo também implicou mudanças ambientais e econômicas locais. Florestas foram derrubadas, solos exauridos por monoculturas intensivas, ecossistemas alterados para dar lugar a campos contínuos de cana. O capital que fluía para as metrópoles americanas e europeias alimentava, assim, não apenas luxo e paladar, mas projetos políticos e militares, fortificações, frotas, negociações e disputas territoriais financiadas em parte pela renda gerada nos engenhos. O açúcar, na Europa, deixou de ser só ingrediente e passou a ser motor de transformações culturais. A confeitaria floresceu. Técnicas de conservação ampliadas pelo açúcar permitiram o transporte de frutas em caudas, a criação de doces finos e o desenvolvimento de receitas que se tornariam parte da identidade culinária de regiões inteiras. Festivais, doçarias urbanas e a propaganda nas mesas aristocráticas promoveram o consumo continuado. Ainda assim, nas prateleiras da maioria, o açúcar era caro, um bem desejado, mas restrito. A transição do açúcar como produto de luxo para a mercadoria de maior acesso não se deu por um único evento, mas por um conjunto de fatores que começam a se articular com força nos séculos seguintes. Pressões por aumento de oferta, experimentos com novas técnicas de cultivo e beneficiação, e a necessária exploração de trabalho barato que sustentasse volumes maiores de produção. No limiar dessa transformação, dois vetores se destacam: as inovações técnicas que elevaram a produtividade do campo e das fábricas rudes que processavam a cana
e a organização do comércio atlântico, que permitiu escoar grandes quantidades até mercados consumidores em expansão. Ao falar dessas mudanças, é útil perceber que as palavras tecnologia e mercado aqui escondem agentes concretos, inventores que aperfeiçoaram prensas, proprietários que investiram em alambiques e caldeiras maiores, comerciantes que criaram rotas seguras e instituições de crédito que financiaram navios e armazéns. Mas junto a esses nomes e iniciativas, havia também decisões políticas, concessões de terra, leis que institucionalizavam regimes laborais e acordos que definiram quem poderia acessar os lucros gerados nos engenhos. O século XVII e o início do XVIII assistiram ao estabelecimento e consolidação dessa economia açucareira em escala atlântica. Portos como Londres, Nantes, Amsterdã e Lisboa, cada qual ao seu modo, tornaram-se nós onde o açúcar chegava, era refinado novamente e distribuído em mercados urbanos cada vez mais sedentos por doces. Com a circulação, surgiram intermediários, refinarias metropolitanas e novas formas de consumo urbano. Padarias, confeitarias, chá e café adoçados tomaram espaço nas rotinas diárias de classes emergentes. O açúcar tornou-se, pouco a pouco, um ingrediente que ligava oceanos, o doce que conectava plantações tropicais, barcos negreiros, mercados europeus e bolsos de consumidores. Mas essa ligação, esse entrelaçamento, vinha acompanhada de contradições profundas. Enquanto proprietários e comerciantes amontoavam lucros, as condições de vida e de trabalho nas plantações permaneciam extremas. A economia que alimentava navios e centros urbanos mantinha, em paralelo, um regime de coerção e violência. Ao mesmo tempo, em zonas urbanas europeias, o açúcar começava a redefinir hábitos alimentares. O sabor doce deixou de ser exclusividade aristocrática e entrou gradualmente no cotidiano de classes médias em expansão. Há também uma dimensão cultural a considerar. Em distintas regiões, o açúcar assumiu significados próprios. Em algumas sociedades, passou a ser símbolo de hospitalidade, em outras, elemento central de práticas religiosas e sociais. A doçura ganhou uma aura simbólica que transcendia a função nutritiva, virou metáfora de status, de conforto, de civilização. Essas leituras culturais ajudaram a criar apetites que, com o tempo, alimentariam a demanda crescente por mais produção. Ao final do século XVIII e início do XIX, já se desenhava uma encruzilhada. Por um lado, havia a consolidação de impérios coloniais que sustentavam uma produção amplificada. Por outro, começavam a aparecer pressões tecnológicas e econômicas que viriam, nas décadas seguintes, a transformar completamente os custos de produção e a disponibilidade do açúcar. Melhorias no processo de refino, novas fontes de matéria-prima e a mecanização que a Revolução Industrial iria trazer. Essas mudanças acenderam uma pergunta que atravessa toda a história do açúcar. Como um produto que começou como luxo e remédio foi transformado em algo onipresente? E quais foram os mecanismos, técnicos, econômicos, políticos, que permitiram essa transição? A resposta passa inevitavelmente por entender dois elementos em conjunto: o aperfeiçoamento da técnica, que tornou possível produzir mais com menos mão de obra direta, ao menos em algumas etapas, e a organização do espaço econômico global, que permitiu que excedentes produzidos em territórios tropicais fossem consumidos em cidades industriais e mercados em expansão. Mas também passa por compreender como estruturas sociais de dominação, colonização, regimes de trabalho forçado e hierarquias raciais e econômicas foram condição para que o açúcar se tornasse tão barato para quem consumia nas metrópoles e tão custoso para os que produziam nas colônias. Ao olhar para esses séculos iniciais, não é possível separar a doçura do amargor humano que a produziu. Cada cristal carregava uma história, de técnicas acumuladas, de experimentos agrícolas, de comércio e lucro, mas também de coerção, deslocamentos e perda. Essa ambivalência é parte do que torna a história do açúcar tão potente. Nela se condensam as grandes linhas da modernidade,
ciência aplicada ao alimento, mercado globalizado e as tensões de poder que definiram quem teve ganhos e quem pagou o preço. E há ainda uma outra dimensão que começa a emergir nesse período inicial: a transformação do açúcar em insumo industrial, não apenas para adoçar chás e confeitar tortas, mas como conservante, ingrediente em bebidas fermentadas, componente em processos que demandavam elevada disponibilidade de produto doce. A versatilidade do açúcar, combinada à capacidade crescente de produzi-lo em maior escala, começou a remodelar práticas alimentares, e com elas, expectativas de sabor que atravessariam classes sociais. Enquanto esses elementos se consolidavam, o palco se preparava para rupturas ainda maiores. A disseminação dos caldeirões de refino e das técnicas de cristalização já havia estabelecido a base. O que faltava era a mola que ampliaria a produção para níveis industriais e, com isso, diluiria o preço ao ponto de transformar o açúcar em item de massa. Essa narrativa segue adiante com a entrada de novas tecnologias e fontes alternativas, e com consequências que tocarão de modo profundo a saúde pública de populações inteiras. Mas antes de avançar para esses capítulos modernos, é necessário deter-se um momento e olhar de perto como o açúcar moldou paisagens humanas nos territórios de produção, a organização dos engenhos, a rotina diária dos trabalhadores e as formas de resistência que surgiram. Registros de viajantes, cartas administrativas e relatos de processos judiciais conservam fragmentos dessa vida. Nomes de senhorios, descrições de castigos, velhas leis que regulamentavam trabalho e comércio. Esses documentos mostram uma interface dura entre economia e violência. Ao mesmo tempo, mostram também práticas de resistência, formas culturais mantidas por comunidades escravizadas, fugas, insurreições e negociações cotidianas pela sobrevivência. A economia do açúcar foi, em muitos lugares, chave na construção de ordens sociais do Atlântico. Fortes financeiros se formaram, capitais foram reciclados em empreendimentos urbanos e industriais, e cidades inteiras viveram sob os ritmos do comércio açucareiro. No entanto, as consequências dessa acumulação de capital não foram distribuídas igualmente. Muito do benefício ficou concentrado em mãos proprietárias e em centros metropolitanos, enquanto as populações das áreas de produção suportaram impactos ambientais, sociais e demográficos duradouros. Termina-se aqui um trecho dessa longa viagem, do corte inicial da cana em ilhas remotas até os engenhos das colônias atlânticas, onde o açúcar já não era só sabor, mas força econômica e fonte de enorme sofrimento. À frente, a história ampliaria de modo decisivo a mecanização, a substituição tecnológica por beterraba em latitudes frias, a massificação do consumo com alimentos ultraprocessados e, por fim, a emergência de questões de saúde pública que associaram padrões de alimentação ao aumento de doenças crônicas. Para entender como o prazer transformou-se num problema coletivo, precisamos seguir adiante, explorar como o açúcar deixou de ser luxo para virar ingrediente onipresente na indústria alimentícia e como isso repercute em políticas, mercados e, especialmente, nos corpos das pessoas hoje. A mola que faltava para diluir o preço e inundar os mercados veio com a maquinaria e com uma novidade botânica que redesenhou o mapa do açúcar, a beterraba. No turbilhão da Revolução Industrial, à medida que teares, forjas e locomotivas mudavam paisagens econômicas, também se inventavam maneiras de empregar calor, vapor e metal para extrair e cristalizar o doce em escala. Prensas movidas à potência, caldeiras maiores, técnicas mais eficientes de centrifugação e melhor isolamento térmico reduziram perdas e elevaram rendimentos. Onde antes o refino era um artesanato caro, agora surgiam refinarias que operavam quase continuamente, convertendo volumes gigantescos de melaço e suco em cristais brancos. No mesmo século XIX, um conjunto de choques políticos e econômicos acelerou uma transformação que ninguém poderia imaginar em sua totalidade. Guerras napoleônicas e bloqueios comerciais estimularam países da Europa continental a buscar alternativas ao açúcar tropical dominado por portos e frotas britânicas e portuguesas. Foi nessa conjuntura que a beterraba se impôs como alternativa,
uma raiz cultivável em latitudes temperadas, passível de ser transformada em sacarose por processos industriais. A engenharia agrícola selecionou variedades mais ricas em açúcar. Fábricas surgiram no Vale do Reno, no norte da França e na Prússia, e em poucas décadas a beterraba reduziu a vulnerabilidade estratégica de alguns países e diversificou a oferta global de açúcar. A entrada da beterraba mudou duas coisas de forma duradoura. Primeiro, quebrou o monopólio geográfico do açúcar tropical. Segundo, ao permitir produção mais próxima dos mercados consumidores, reduziu custos de transporte e aumentou a velocidade com que volumes maiores podiam chegar às mesas urbanas. Essas transformações tecnológicas e logísticas tiveram efeitos culturais. O doce deixou de ser luxo excludente com maior rapidez. Confeiteiros urbanos multiplicaram receitas. Indústrias alimentícias emergentes passaram a formular produtos onde uma quantidade relativamente pequena de sacarose podia alterar paladar e textura. E o hábito de adoçar bebidas e bolos se difundiu por amplas camadas sociais. No século XX, essa lógica da disponibilidade e do preço baixo encontrou novos aliados: a indústria química e processos industriais da era moderna. Nas décadas do pós-guerra, com a ascensão de cadeias de produção em larga escala e a consolidação do supermercado como linguagem de consumo, o açúcar se integrou em fórmulas industriais de maneira cada vez mais invisível. Era adoçante, conservante, agente de textura, fermentador. Produtos que antes dependiam de frutas e mel começaram a ser substituídos ou complementados por concentrações de sacarose ou por xaropes baratos. O processo se acelerou com o surgimento, a partir dos anos 1970 nos Estados Unidos, do xarope de milho com alto teor de frutose, HFCS, uma alternativa doce derivada de um subproduto abundante do fluxo industrial de milho. De formas distintas, tanto a beterraba quanto o HFCS ilustram como inovações tecnológicas e cadeias industriais transformam preferências em padrões de consumo. O açúcar deixou de ser apenas um tempero para se tornar um componente estrutural da alimentação industrial. Em centros urbanos, alimentos hiperprocessados multiplicaram sua presença. Cereais matinais com cobertura doce, pães enriquecidos, iogurtes aromatizados, molhos, biscoitos, bebidas adoçadas. A lista é longa. Esse rearranjo reduziu o papel do açúcar como ato ocasional de prazer e o incorporou como textura diária, muitas vezes escondido em rótulos e nomes pouco óbvios: carboidratos, açúcar invertido, maltodextrina. A doce onipresença mudou paladares. Gerações criadas sob esse regime de oferta passaram a preferir sabores cada vez mais adoçados, em um ciclo que alimenta a demanda e sustenta a produção. Esses movimentos técnicos e de mercado não se deram em vácuo. A partir da segunda metade do século XX, a ciência da nutrição ganhou relevância pública e política. Pesquisas começaram a mapear padrões dietéticos e sua relação com doenças crônicas, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Estudos epidemiológicos identificaram associações entre dietas ricas em calorias vazias, frequentemente provenientes de alimentos ultraprocessados e bebidas adoçadas, e um aumento na prevalência de condições metabólicas. Ao mesmo tempo, investigações em odontologia consolidaram a ligação entre açúcar e cárie dentária. É preciso aqui distinguir com precisão o que a evidência científica permite afirmar. Em lugar de dizer que o açúcar causa X, a literatura aponta padrões e probabilidades. Consumo elevado de açúcares livres está associado a maior risco de ganho de peso e de desenvolvimento de diabetes tipo 2 em populações. Reduzir o consumo de bebidas adoçadas tende a diminuir a ingestão total de energia e a influenciar positivamente indicadores de saúde coletiva. Revisões sistemáticas e diretrizes de organismos como a Organização Mundial da Saúde recomendam limites para o consumo de açúcares livres. Um valor comumente citado é que menos de 10% da energia diária provenha desses açúcares, com preferências por níveis ainda mais baixos, próximo a 5%, para benefícios adicionais.
Essas recomendações emergem de avaliações do conjunto de evidências, que vão de estudos populacionais a ensaios clínicos de curto prazo. Mas a ciência também aponta incertezas e contextos, fatores socioeconômicos, padrões de atividade física, qualidade global da dieta e determinantes de saúde da sociedade interagem com o consumo de açúcar. Em muitos casos, a relação entre consumo e doença é mediada pelo balanço energético e pela composição dietética global. Em outros, ingredientes específicos, formas de processamento e padrões de exposição têm efeitos diferenciados. Pesquisas em biologia metabólica indicam que diferentes formas de carboidratos e a velocidade com que são absorvidos podem modular respostas hormonais, padrão de armazenamento de gordura e sinalização de saciedade, campos ativos de estudo onde conclusões definitivas raramente aparecem de forma imediata. Nesse cenário complexo, surgiram tensões públicas e políticas. À medida que evidências apontavam para riscos populacionais, governos e organizações de saúde começaram a considerar políticas que não apenas aconselhassem indivíduos, mas que alterassem o ambiente de escolha. Tributação sobre bebidas adoçadas, rotulagem nutricional frontal, restrições à publicidade dirigida a crianças, programas de reformulação industrial para reduzir açúcares adicionados. Alguns desses instrumentos foram testados e, em várias ocasiões, produziram impactos mensuráveis. Impostos sobre refrigerantes em países como México e cidades dos Estados Unidos mostraram reduções no consumo de bebidas adoçadas. Sistemas de rotulagem simples e visuais, como os adotados no Chile, interferiram nas escolhas e motivaram reformulações por parte da indústria. Essas medidas, no entanto, encontraram resistência política e estratégica. A indústria alimentícia e açucareira, atores com grande poder econômico, desenvolveram respostas variadas. Programas de responsabilidade corporativa, campanhas de educação nutricional que enfatizavam a culpa individual, financiamento de pesquisas que questionavam aspectos específicos das evidências e lobby junto a decisores públicos. Onde há interesses econômicos concentrados, há também estratégias para moldar narrativas, enfatizar a complexidade dos determinantes da obesidade, destacar responsabilidades individuais e promover alternativas técnicas como adoçantes de baixa caloria. É importante analisar essas estratégias com cuidado e com base em documentos. O financiamento de pesquisas por parte de empresas não invalida automaticamente resultados, mas exige transparência e reavaliação crítica das metodologias e conclusões. Em muitos casos, investigações jornalísticas e revisões acadêmicas encontraram padrões de influência, desde patrocínios a centros de pesquisa até negociação direta com órgãos reguladores. Ao mesmo tempo, nem toda a ação da indústria foi de resistência. Houve, em alguns contextos, iniciativas de reformulação, redução de porções e inovação em produtos com menor teor de açúcar. A diversidade de respostas reflete um jogo político e econômico, onde regulação, mercado e opinião pública interagem. Quando políticas mais rígidas foram propostas, vimos também debates intensos sobre efeitos regressivos de tributos, se afetam mais pessoas de baixa renda, sobre deslocamento do consumo para outros produtos e sobre a necessidade de políticas complementares, subsídios a alimentos in natura, educação alimentar e investimentos em infraestrutura pública de saúde. A realidade das comunidades afetadas revela como esses debates ganham rostos e histórias concretas. Em zonas urbanas e rurais de países de renda média e baixa, padrões de alimentação mudaram com rapidez. Alimentos processados e bebidas adoçadas invadiram mercados antes dominados por produtos locais e frescos. Para famílias com pouco tempo e recursos, conveniência e preço frequentemente prevalecem sobre qualidade nutricional. Nesses contextos, a prevalência de obesidade infantil e de diabetes em idades cada vez mais precoces tornou-se um sinal de alerta. Relatos de médicos e enfermeiros apontam para crianças que, há poucas décadas, raramente apresentavam hiperglicemia ou sobrepeso e que hoje entram em clínicos com perfis metabólicos que antecipam décadas de doença crônica.
Também é crucial recordar que a história do açúcar carrega heranças coloniais, que continuam a moldar desigualdades. Comunidades que historicamente produziram cana para mercados distantes frequentemente enfrentam hoje limitações econômicas, degradação ambiental e oportunidade de desenvolvimento reduzida. Pequenos produtores de cana ou de beterraba, que sobrevivem em cadeias com margens estreitas e poder de negociação limitado, não se beneficiam, em geral, dos lucros concentrados nas pontas da cadeia, nas grandes commodities, em operações de refino ou no marketing de marcas globais. Logo, quando se discute redução do consumo de açúcar, é preciso também pensar em transições justas, como apoiar agricultores, promover diversificação produtiva e criar alternativas econômicas que não reproduzam dependências coloniais e econômicas. As consequências ambientais do modelo de produção intensiva também merecem atenção. Monoculturas extensivas de cana exigem grandes áreas, irrigação intensiva em regiões secas e uso de agrotóxicos que afetam ecossistemas locais. Desmatamento para a expansão de terrenos, manejo inadequado do solo e contaminação de fontes de água compõem um saldo ambiental que muitas vezes fica invisível para o consumidor urbano. O cálculo do custo real do açúcar deveria incluir estas externalidades, não apenas o preço na prateleira, mas o efeito acumulado sobre paisagens, biodiversidade e comunidades ribeirinhas. No ponto de encontro entre evidência científica, política pública e economia, surgem perguntas éticas profundas. Quem define o que é risco aceitável? Quem arca com os custos das doenças crônicas? Como reconciliar prosperidade econômica com saúde coletiva e justiça ambiental? Essas questões não têm resposta simples, mas algumas pistas de caminho aparecem nas políticas já testadas e nas soluções em debate. Tributação e preços, impostos sobre bebidas adoçadas ou sobre alimentos com alto teor de açúcares adicionados, têm mostrado, em vários contextos, reduzir o consumo desses produtos. Importante, a eficácia depende do desenho do imposto, especificidade, magnitude e de medidas compensatórias para proteger famílias de baixa renda. Quando parte da receita é direcionada a programas de saúde pública ou subsídios a frutas e verduras, o impacto social pode ser maior. Rotulagem clara. Sistemas que colocam avisos visuais simples, triângulos, selos ou avisos frontais permitem que consumidores façam escolhas mais informadas, geram incentivos de mercado para a reformulação e diminuem o espaço para mensagens ambíguas em embalagens. Experiências comparadas sugerem que quanto mais simples e visível a informação, maior o efeito. Regulação da publicidade. Há evidências de que a publicidade dirigida a crianças influencia preferências e escolhas alimentares. Limitar a exposição de crianças a anúncios de produtos ricos em açúcares pode ser parte de uma estratégia integrada para reduzir consumo em idades sensíveis. Reformulação industrial. Padrões e metas para reduzir açúcares em produtos processados incentivam inovação tecnológica e podem reduzir a ingestão média sem exigir mudanças radicais do consumidor. Entretanto, reformulação por si só não resolve problemas de padrões alimentares e frequentemente precisa se articular a outros instrumentos. Promoção de alternativas. Incentivar consumo de alimentos in natura, desenvolver cadeias curtas de alimentos e fortalecer sistemas alimentares locais são medidas que atacam causas profundas. Educação alimentar, quando integrada a políticas que ajustam oferta e preço, tende a ser mais efetiva. Justiça e compensação. Nas áreas de produção, pensar em instrumentos que reconciliem transição econômica e reparação histórica é parte de uma agenda maior. Programas de diversificação produtiva, investimentos em infraestrutura e reconhecimento das dívidas históricas podem dar forma a políticas mais justas. A indústria e a ciência. A transparência em pesquisas financiadas por setores com interesse comercial é vital. Revisões independentes, políticas de divulgação de conflitos de interesse e financiamentos públicos para pesquisas críticas são instrumentos que fortalecem a confiança nas conclusões científicas. Ao examinar casos concretos, a história humana volta a ser central. Pense em Rosa, uma mulher que cresceu numa comunidade litorânea onde a cana era a planta base da economia local. A família vivia de pequenas parcelas, vendendo colmos a um armazém distante. Com a mecanização e concentração de terras, o trabalho remunerado tornou-se escasso.
Muitos migraram para cidades próximas em busca de emprego. Rosa acabou trabalhando em uma fábrica de alimentos, numa linha de produção de biscoitos. Seu turno era extenso, o ritmo exaustivo, o salário insuficiente. Quando seu filho começou a ter crises de glicemia aos 12 anos, Rosa entrou num labirinto de consultas e tratamentos, enquanto as opções alimentares da vizinhança permaneciam saturadas de produtos processados e bebidas baratas. O que aconteceu com Rosa não é história isolada, é um ponto de encontro entre estruturas econômicas legadas, dinâmicas industriais e políticas públicas que muitas vezes chegam tarde. Em outra margem, há a história de um pequeno agricultor francês de beterraba, Jean, cuja família produzia há gerações. A entrada de grandes cadeias de processamento e a volatilidade de preços no mercado global pressionaram margens e exigiram investimentos caros em tecnologias de produção. Para muitos, como Jean, a alternativa foi integrar cooperativas ou migrar para culturas diversificadas. Essas trajetórias ilustram que as soluções precisam ser sensíveis às realidades locais e às capacidades dos atores. E há ainda o rosto das cidades, estudantes de escolas públicas que, nas pesquisas escolares, expressam preferência por sabores intensamente doces porque foram socializados assim. Comunidades que vivem em desertos alimentares, bairros onde há mais oferta de produtos processados do que de alimentos frescos, e onde as políticas de regulação podem ter impactos reais na saúde das populações. Quando confrontamos a crise contemporânea, aumento de doenças metabólicas, pressão sobre sistemas de saúde e desigualdades, o clímax da história fica claro. Um sistema mundial que, ao longo de séculos, moldou paladares, políticas e economias, agora enfrenta a conta social e biomédica dessas escolhas. Lucros concentrados em cadeias globais, práticas de produção que externalizam custos ambientais e sociais e um ambiente de consumo que facilita ingestões excessivas de calorias vazias produzem um dilema moral e político. O que priorizamos como sociedade? As respostas possíveis exigem articulação entre ciência, regulação, mercado e justiça social. Algumas medidas imediatas e pragmáticas já se mostram viáveis. Implementar rotulagem clara e padronizada, taxar bebidas adoçadas com parte da receita revertida para programas de saúde e subsídios a alimentos frescos, restringir publicidade infantil de produtos ricos em açúcares, fomentar programas de educação nutricional ancorados em mudanças reais na oferta alimentar. Outras respostas mais estruturais requerem tempo e vontade política. Transformar cadeias produtivas para reduzir externalidades ambientais, apoiar transições econômicas para produtores afetados, reconhecer e reparar dívidas históricas relacionadas à escravidão e à exploração colonial que financiaram parte do desenvolvimento desses mercados. As alternativas tecnológicas também despertam debates. Adoçantes não nutricionais oferecem redução de calorias, mas há controvérsias sobre a aceitabilidade, efeitos metabólicos de longo prazo e efeitos comportamentais, quando produtos adoçados mantêm preferência por sabores intensamente doces. Pesquisas em substitutos naturais, redução gradual de conteúdo de açúcar para treinar paladares e formulações que preservem atributos sensoriais sem excesso calórico são caminhos complementares. Nenhuma solução tecnológica isolada substitui políticas integradas que mudem ambientes de escolha. Importante, a transição não pode ser punitiva nem exclusiva. Políticas que penalizam sem oferecer alternativas concretas, acesso a alimentos saudáveis, tempos de preparo viáveis, programas de apoio econômico, tendem a reproduzir desigualdades. Estratégias bem desenhadas combinam instrumentos, preço, informação, oferta e infraestrutura social. Ao pensar no futuro, também precisamos confrontar a dimensão ética da recompensa e do prejuízo. Por séculos, o açúcar gerou riqueza concentrada nas pontas da cadeia, enquanto populações inteiras suportaram trabalho forçado, perda de terras e impactos ambientais. Assim, qualquer agenda contemporânea que vise reduzir consumo deve considerar mecanismos de reparação e redistribuição, apoiar comunidades produtoras na diversificação sustentável, investir em saúde pública nas regiões mais afetadas e integrar perspectivas de justiça histórica nas políticas econômicas. Há, finalmente, um horizonte de escolha coletiva.
A história completa do açúcar não é apenas uma narrativa de invenções técnicas e mercados. É a história de decisões humanas que moldaram desejos, forjaram desigualdades e deixaram marcas no corpo e na paisagem. Reconhecer essa continuidade é passo essencial para agir com responsabilidade. A redução do consumo de açúcares adicionados pode melhorar indicadores de saúde coletiva. Políticas bem desenhadas podem mitigar efeitos regressivos. Investimentos públicos podem criar ambientes alimentares mais saudáveis e mais justos. Ao mesmo tempo, tais políticas exigem diálogo transparente, evidências robustas e atenção a contextos locais. Ao fechar este capítulo, é útil voltar à imagem inicial, agora ampliada. A colher de açúcar, aparentemente inocente, carrega dentro de si séculos de movimentos, migrações de plantas e pessoas, engenhos que fumegavam ao amanhecer, navios carregados de melaço, casas de refino, confeitos e anúncios brilhantes nas vitrines. Mas carrega também decisões que podemos ainda hoje reverter ou reorientar, escolhas de políticas públicas, prioridades de investimento, práticas de consumo e modelos de produção. Não se trata de demonizar o doce em si, mas de reconhecer a complexidade e de agir para que o prazer não se transforme em pagamento coletivo de doenças e de injustiças. Para quem pensa em ações concretas, 3 caminhos práticos se destacam: políticas públicas integradas, combinar tributação, rotulagem e restrição de publicidade com subsídios e programas de educação, transição justa nas áreas produtoras, apoiar diversificação, investimentos em tecnologias sustentáveis e programas de reparação quando pertinente, e ciência transparente e independente. Fortalecer pesquisas públicas, exigir divulgação de conflitos de interesse e promover sínteses de evidências que orientem decisões. Essas iniciativas, somadas a mudanças culturais que valorizem sabores menos dependentes do excesso de açúcar, podem alterar trajetórias de consumo ao longo de décadas. No fim, a transformação que a história do açúcar exige é tanto estrutural quanto pessoal. Escolhas de consumo fazem diferença, mas são poderosas quando articuladas a políticas que mudam oferta e contexto. Sociedades que desejarem reduzir os impactos do açúcar precisarão combinar empatia por trabalhadores, por comunidades afetadas, com coragem política para enfrentar interesses econômicos estabelecidos e visão para construir sistemas alimentares mais saudáveis e mais justos. Se ao olhar para dentro de sua despensa hoje, você sente que quer saber mais, há caminhos acessíveis para aprofundar. Relatórios de organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde, estudos revisados por pares disponíveis em bases científicas, trabalhos recentes de história econômica sobre as plantações e a economia atlântica, e investigações jornalísticas que documentam práticas industriais. Na descrição deste vídeo, há uma lista organizada de fontes recomendadas, livros, artigos e relatórios para quem desejar checar dados e aprofundar a leitura. Se esta narrativa fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa se surpreender ao descobrir o fio histórico que liga uma colher de açúcar ao presente coletivo. E se quiser continuar explorando temas como este, a intersecção entre alimentos, história e saúde pública, confira a bibliografia na descrição e participe da conversa nos comentários. Que medidas você acha prioritárias na sua cidade ou país? Como equilibrar justiça, saúde e desenvolvimento econômico em cadeias alimentares que têm passado tão desigual? A história completa do açúcar é uma história que ainda estamos escrevendo. Reconhecer suas origens, seus usos, seus custos e suas possibilidades é o primeiro passo para escolher que futuro doce, ou menos doce, queremos construir, juntos.